Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal, estamos aí na retinha final já dos vídeos desse especial de abril, que eu postei um vídeo por dia de segunda a sexta. Teve alguns vídeos que atrasaram um pouquinho, mas eu subi eles no final de semana, então todos os vídeos que eu subi no mês de abril, que eu prometi pra vocês, eu consegui subir. Eu tô muito feliz que deu certo esse projeto, então aí falta só 3 dias. Hoje, esse vídeo que vocês estão assistindo vai subir muito tarde no Brasil, vai subir provavelmente na madrugada, porque aqui nesse canal eu faço tudo sozinha, como vocês sabem. Eu faço o roteiro, eu planejo, eu gravo, eu edito, faço tudo sozinha. Então, às vezes as coisas atrasam um pouquinho, porque estamos aí num fuso horário diferente, eu tô atrás, né, do horário do Brasil, então às vezes a hora que eu vou terminar de fazer as coisas pra começar a gravar já é tarde pra vocês aí, e até eu conseguir subir acaba ficando mais tarde ainda. Né, Link? Vocês estão vendo o Link? O Link tá aqui no cantinho, ó. Cadê a Cissa? A Cissa tá aqui também, ó, gordinha. E vamos então ao que interessa, vamos ao tema do vídeo de hoje. Que foi, Link? Não é hora de brincar? Não é hora de brincar? Meu filho. Vamos parar, gente? Vamos? É difícil. Hoje tá assim o dia inteiro, tá? Hoje é um dia que não tá sendo fácil, galera. Como vocês podem perceber, o Link ele não tá me deixando gravar. Mas enfim, vamos ao que interessa, vamos ao tema desse vídeo. Quem me acompanha um pouquinho mais de tempo sabe que antes de morar aqui no Canadá eu morei na Austrália. Enfim, algumas pessoas me perguntam mais coisas sobre essa época que eu morei na Austrália. E hoje eu queria contar pra vocês 5 coisas que eu faria diferente se eu estivesse começando esse meu planejamento, né, de morar no exterior hoje em dia. Então 5 coisas que eu faria diferente na Austrália, porque foi o lugar que eu fui morar primeiro. Primeira coisa que eu faria de diferente é que eu teria saído do Brasil com um objetivo e um plano muito mais bem traçado, assim, digamos, do que quando eu fui pra Austrália. Quando eu fui pra Austrália, eu tinha 2 objetivos. Um deles era ficar com o Thiago, né, que o Thiago tava morando lá, eu tava no Brasil, então a gente ficou namorando à distância um tempão, e eu fui pra lá pra ficar com ele, né, o primeiro motivo, assim, digamos, foi esse, e o segundo motivo era pra aprender inglês. Então os 2 objetivos que eu tinha, eu consegui cumprir indo pra lá. Só que na época, né, que eu fui pra lá, eu morava com os meus pais no Brasil, então eu tinha outra perspectiva de vida, assim, digamos. Então eu não saí do Brasil pensando em ir morar fora. Isso foi uma coisa que foi acontecendo quando eu já tava lá. Eu fui pra Austrália com uma data pra ir embora, com uma data pra voltar pro Brasil, e as coisas acabaram mudando ao longo do caminho. Mas hoje em dia, com a cabeça que eu tenho, com a situação atual do Brasil, com a não previsão de melhora tão cedo, assim, digamos, eu não sairia do Brasil só com esses objetivos, vou só aprender inglês. Eu sairia já com um planejamento muito mais direcionado para a imigração. Então, eu já pensaria todos os detalhes do meu projeto pensando na imigração. Qual é a melhor cidade, qual é o melhor lugar para eu poder trabalhar na minha área, em qual lugar eu consigo migrar com a minha profissão, com a qualificação que eu tenho hoje em dia. Se eu não consigo migrar com a qualificação que eu tenho hoje em dia, o que eu preciso estudar, o que eu preciso fazer, qual região é melhor. Então eu já teria feito toda essa pesquisa antes de sair do Brasil, não teria ido só na loucura. Por exemplo, hoje em dia na Austrália, quem vai para cidades maiores, como Sydney, Melbourne, acaba tendo mais dificuldade para conseguir imigrar, porque são cidades que estão limitando a imigração, né? A Austrália ela tá preferindo que as pessoas imigrem para os lugares menores, para cidades menores. Então eu colocaria tudo isso na balança, sabe? Quais são as cidades que me dariam essas possibilidades, né, de ficar, de conseguir migrar, e eu avaliaria se essas cidades fariam sentido com o que eu quero da minha vida, porque um dos motivos pelos quais a gente não ficou na Austrália foi por conta do programa de imigração deles, que era muito difícil para a região onde a gente morava, e a gente teria que morar em uma região mais afastada, uma região muito pequena, e colocando tudo isso na balança, não compensaria tanto para mim hoje em dia, se eu estivesse saindo do Brasil hoje, a Austrália, entendeu? Considerando a minha profissão, né, que eu sou web developer, então seria com isso que eu tentaria emigrar, porque essa é a minha formação. Então hoje em dia as áreas, né, de imigração que a Austrália procura são mais específicas, e eu teria feito toda essa pesquisa antes de sair do Brasil, para já saber exatamente o que eu tenho que fazer.
não pra chegar lá e descobrir, porque foi mais ou menos o que aconteceu quando eu fui morar lá. Óbvio que quando eu fui, como eu comentei com vocês, eu era muito mais nova, então os meus objetivos eram mais simples, né? A minha visão de mundo era um pouco mais limitada, e então assim, o objetivo que eu tinha quando eu fui pra lá, eu cumpri, que era aprender o inglês e ficar com o Thiago, né? Casei e fiquei fluente no inglês, então o que eu fui lá fazer, eu consegui. Mas hoje em dia eu sairia já do Brasil com um planejamento muito maior e muito mais definido, sabe? Muito mais certeiro. Nada é certeiro, né, quando a gente tá falando de imigração, mas existem coisas que você pode já tentar ir garantindo no seu planejamento. Segunda coisa que eu faria de diferente na Austrália, eu teria pesquisado muito bem a cidade a qual eu escolhi, né, pra ir fazer o intercâmbio. No meu caso, eu fui pra Brisbane porque o Thiago já estava em Brisbane, então quem escolheu Brisbane foi ele, não fui eu. E Brisbane não tinha absolutamente nada a ver comigo. Era uma cidade super calor, assim, não tinha absolutamente nada a ver com o que eu gosto, o estilo da cidade. É uma cidade mais de interior, apesar de ser uma cidade que tem de tudo, mas é uma cidade mais interior, é uma cidade muito quente. Não, assim, nada naquela cidade tinha alguma coisa a ver comigo, era uma vibe completamente diferente da minha. Eu só escolhi Brisbane porque o Thiago já morava lá, mas hoje em dia, né, se eu estivesse indo para a Austrália hoje em dia, eu teria tentado chegar num acordo com o Thiago pra gente escolher uma cidade que seria interessante pros dois. Por exemplo, eu amo Melbourne. Quando eu fui visitar Melbourne, eu fiquei apaixonada porque era aquilo que eu esperava, sabe? Considerando o meu estilo, considerando aquilo que eu gosto, né? Melbourne é uma cidade mais fria, é uma cidade que tem um monte de galeria de arte, de eventos culturais, então é uma cidade que tem muito mais a ver comigo, assim, do que Brisbane. Mas eu acabei indo pra Brisbane por conta do Thiago, e aí, por conta disso, né, muitas das minhas frustrações com o país tiveram a ver com isso, né, com a minha escolha de cidade, que na verdade acabou sendo uma escolha do Thiago, não uma escolha minha. E Melbourne, por exemplo, é uma cidade que nós dois gostamos muito. Os dois tinham vontade de morar lá, então eu fico pensando que talvez até se a gente tivesse ido pra Melbourne, talvez a gente não teria desistido da Austrália, talvez a gente tivesse continuado e tivesse migrado pra lá, quem sabe. Terceira coisa que eu faria de diferente, essa é uma coisa que eu comentei aqui no canal já algumas vezes e muita gente me pergunta sobre isso. Eu não teria saído do Brasil com uma dívida. Sim, eu saí do Brasil com uma dívida. Eu tinha uma dívida de cartão de crédito que eu tive que negociar. E aí, quando eu fui pra Austrália, eu pensei, tranquilo, quando eu estiver lá eu começo a trabalhar e vou pagando essa dívida aí, que na época eu acho que era o quê? Que eu tinha que pagar uns 500 reais por mês, não era mais. Eu acho que eram uns 700 reais por mês, mais ou menos, que eu pagava de parcela dessa dívida do cartão de crédito, que era uma dívida que era pequena e virou uma coisa ridícula de gigante por causa de juros, e eu não conseguia pagar, porque na época eu era uma pessoa, assim, que gostava de se atolar no cartão de crédito, sabe? Então eu saí do Brasil com essa dívida pensando que, quando eu chegar na Austrália eu começo a trabalhar, envio dinheiro pro Brasil e vou pagando essa dívida. Não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Quando você vai pra fora, recomeçar a sua vida, começar a trabalhar, não sobra dinheiro, cara. Não sobra dinheiro. Não sobrava, não tinha condições. O meu primeiro ano de Austrália, eu praticamente não tinha dinheiro nem pra comprar miojo. Eu e o Thiago, a gente vivia de macarrão, porque a gente não tinha dinheiro pra nada, nada. Não sobrava dinheiro pra mandar dinheiro pro Brasil. Então essa dívida, ela foi ficando, ela virou uma coisa, uma bola de neve horrível. Anos depois, quando eu fui pro Brasil agora, muita gente me pergunta dessa história, inclusive, anos depois, quando eu fui pro Brasil agora, em 2018, essa dívida que era quase 70 mil reais, o banco já tava negociando por 2 mil reais. Esse é o final aí dessa história que começou em 2013, essa dívida? Ou 2012? Não sei. 2013, eu acho. Em 2018, o banco me ofereceu essa condição aí de pagar, acho que era 2.500, alguma coisa assim, 2.500 reais, pra uma dívida que, anos atrás eles estavam me cobrando, tipo, 70 mil por causa de juros. Então, assim, todo mundo que vem falar comigo, eu vou pegar um empréstimo e aí eu vou pro exterior, eu falo, mano, não faz isso, porque você vai recomeçar a sua vida do zero e você não sabe quando você vai ter dinheiro sobrando. A sua prioridade no exterior, obviamente, vai ser pagar suas contas, pagar seu aluguel e comer, sabe? Então a chance de não sobrar dinheiro pra você enviar pro Brasil é muito grande, né? No começo, depois as coisas começam a melhorar. Mas não sairia do Brasil com uma dívida de jeito nenhum. Quarta coisa que eu faria diferente, e essa eu faria diferente mesmo, eu não teria renovado meu curso na Austrália, né? Lá na Austrália você renova o seu visto quando você continua estudando, então você pode pegar um novo curso
e renovar o seu visto. Eu não teria renovado meu visto num curso baratinho, daqueles cursos que a gente chama, né, internamente de curso pega visto. Eu não teria renovado meu visto num curso desses que não me agregou em absolutamente nada. Era a coisa mais barata que existia pra eu renovar meu visto, era aquilo. Curso péssimo, escola péssima, a gente nem trabalha com essa escola, inclusive eu e o Thiago, assim, nem se o cliente pedir, a gente não vende essa escola. Porque era realmente muito ruim, assim, era só realmente pra você renovar o seu visto, sabe? Então as pessoas nem iam lá praticamente. E hoje em dia, né, olhando assim pra trás e avaliando, não faz sentido investir o seu dinheiro num curso que não vai te trazer nada de conhecimento, não vai te agregar em nada e também não vai te ajudar a imigrar, sabe? Então não faria isso de jeito nenhum. Ia com certeza, assim, me esforçado um pouco mais em pesquisar bem, ver quais seriam as minhas opções pra pegar um curso que fosse na minha área, sabe? Que fosse me agregar alguma coisa, que fosse talvez me dar pontuação pra emigrar, ou pra conseguir um visto de trabalho depois. Eu teria pesquisado isso bem melhor, sabe? Não teria só escolhido o curso mais barato que tinha disponível pra fazer. Inclusive a gente tem muitos amigos que seguiram esse mesmo caminho, né, de renovar pra um curso qualquer só pra segurar o visto, e o curso não levou em lugar nenhum, e aí a pessoa depois de 3 anos lá na Austrália teve que pegar e desembolsar uma puta grana pra fazer um outro curso e aí sim entrar num curso melhor. E olha o tempo, né? O tempo de vida, gente, que você tá perdendo, sabe? É muito tempo, é muito dinheiro investido, porque não é só o dinheiro do curso que você tá investindo, é o seu dinheiro lá, né? Que você tá pagando aluguel, que você tá vivendo. Então, esse é o tipo de coisa que o barato sai caro. Essa é literalmente a situação onde o barato sai caro. Quinta coisa que eu teria feito diferente na Austrália, eu teria buscado ajuda psicológica quando eu precisei. Quem acompanha também o canal há mais tempo sabe que na Austrália teve um período que eu estava... Tava bem não, gente, tava muito bem não. Que eu tava bem mal, não tava assim... como é que eu posso dizer? As coisas não estavam fluindo, entendeu? Tinha dia que eu não queria levantar da cama, eu chegava a faltar do trabalho porque eu simplesmente não tinha força de vontade de levantar da cama pra ir até o trabalho. E hoje eu enxergo que o problema não era necessariamente a vida que eu tinha lá, e sim como eu estava, né, por dentro. Como eu não tava bem, eu não conseguia enxergar nada de bom em nada do que tava acontecendo ao meu redor. Então eu acho que eu perdi muito tempo mal, sabe? Que eu poderia estar investindo em aproveitar a experiência que eu tava tendo lá. E ao invés disso, muitas vezes eu decidi não fazer coisas, não sair de casa, porque eu realmente não estava me sentindo bem. E talvez se eu tivesse procurado, né, uma ajuda psicológica, se eu tivesse ido atrás, eu teria conseguido ficar bem muito antes e teria conseguido aproveitar coisas que eu provavelmente deixei de aproveitar, deixei de viver por conta disso. Eu só fui vivendo, os problemas foram acumulando e foi mais ou menos isso que aconteceu, entendeu? E aí meio que naturalmente as coisas acabaram melhorando ali pro final. Os meus últimos meses ali na Austrália já tava bem melhor, já tava bem mais animada, até porque a gente já tava com o planejamento do Canadá feito. Então eu tinha uma coisa pra pensar, nossa, tipo, isso vai acontecer, sabe? A gente vai pro Canadá... Tava super animada, super ansiosa, então no final ali as coisas estavam bem melhor, eu tava bem mais animada com tudo, com a vida. Não sei o que eu tive, eu não sei se foi uma depressão, eu não sei, eu não tenho como dizer porque eu não tive um diagnóstico, mas foi uma fase da minha vida que nada tinha cor. Acho que se eu posso descrever de algum jeito é mais ou menos assim que eu via o mundo, sabe? Tipo, nada tinha cor, nada tinha graça, tudo era ok, sabe? Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como vocês podem ver, o linkzinho já até dormiu aqui. Tá aqui bem relaxado. É só colocar a caminha dele que ele acalma. A gente se vê amanhã aqui no canal. Pera, amanhã que dia? Quarta. Então a gente se vê amanhã aqui no canal de novo. Vai ter mais um vídeo. E na quinta-feira, que é o último dia do mês. Então o último dia... Deixa eu confirmar se é o último dia do mês ou se eu tô falando bosta, né? Porque pode ser também que a pessoa esteja louca. Não, tá certo. Quinta-feira é o último dia do mês, então quinta-feira, no último dia, a gente vai ter uma live aqui, tá? Então, 8 horas da noite pra vocês no Brasil. Na quinta-feira a gente tem live aqui pra fechar esse mês de especial de vídeos. Então amanhã tem mais um vídeo e na quinta-feira a gente tem live às 8 da noite pra comemorar, finalizar esse especial de vídeos de abril. Eu espero que vocês tenham gostado até aqui e a gente se vê amanhã.